Birô. O evento terá uma palestra proferida por Silvana Gomes, ela é coordenadora de turismo corporativo e de incentivos da Embratur. O tema da palestra vai ser atualidades e perspectivas da Embratur para o turismo de negócios e eventos no Brasil. Falávamos até na semana passada, né? Sobre isso. Sobre a importância, né, de um evento deste porte aqui em Feira de Santana e dessas discussões que serão provocadas a partir daí. E a gente está na ponta da linha, né, com a Silvana para falar com a gente a respeito disso. Silvana, muito bom tê-la aqui conosco, agradecer a disponibilidade de falar com a gente, né, por ter gentilmente aceito o nosso convite. Como que a Embratur analisa a importância do Convention Visitors Bureau para o turismo regional, né? Com a importância desse evento e a importância de estar acontecendo também aqui em Feira de Santana. Bom dia, bom demais tê-la aqui conosco, tá bom? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos de feira. Antes de mais nada, eu preciso agradecer o convite, a possibilidade de falar aqui no espaço da rádio um pouco mais sobre a importância desse evento, mas acima de tudo, agradecer o convite do Convention Bureau de Feira de Santana, na pessoa do Marcelo Alexandrino, do próprio Getúlio Andrade. São pessoas aguerridas que têm se dedicado bastante para estruturar uma entidade tão importante como é um Convention Bureau para um destino. Isso não acontece diferente em Feira de Santana. Um Convention Bureau, como a gente vai detalhar melhor, Convention Bureau é uma entidade de negócio, não é uma entidade de mercado, é uma entidade de mercado, não é uma entidade de classe, né? Porque não reúne apenas os mesmos tipos de empresas, não reúne apenas agentes de viagem, não reúne apenas restaurantes. Um Convention Bureau de um destino, ele reúne todos os setores econômicos daquele destino em prol do desenvolvimento econômico desse destino. A estratégia usada pelos Convention Bureaus são justamente o turismo de negócios, o turismo de lazer, e nesse aspecto os Convention Bureaus são para a Embratur um braço de desenvolvimento, onde a gente pode fazer uma boa consecução das nossas atividades. Então é muito importante a reestruturação do Convention Bureau de feira. Acho que todos devem participar com olhos atentos e participar também se engajando a entidades desse tipo. Como é que a Embratur entende esses destinos como Feira de Santana? Quando a gente fala, né, de turismo de negócios, a gente encara muito até como um desafio, né? Porque, por exemplo, a gente está aqui a 100 quilômetros de Feira de Santana, 100 quilômetros de Salvador, que tem um turismo muito também pelas belezas naturais, pelas praias, né? Tem um turismo pela cidade histórica de Salvador também. E aqui, 100 quilômetros depois, é um turismo bem diferente. A cidade é essencialmente comercial, uma cidade que é o maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do Brasil, até por isso tem esse polo comercial que né, e para outras coisas também, mas principalmente para o comércio, e como construir esse turismo de negócio além do que já acontece das relações comerciais, né? Aqui, por exemplo, os hotéis têm muitas vezes lotação máxima durante de segunda a sexta, durante a semana, e ficam bem vazios no final de semana, justamente por conta disso. Como construir esses destinos como turismo de negócio, além do que já obriga a pessoa a vir para a cidade? Excelente. Fernando, a Embratur, é importante eu frisar aqui nesse espaço, a Embratur é uma agência de promoção internacional do Brasil, tá? A gente busca divulgar o Brasil, e nosso mercado, nosso ponto central é sim o mercado internacional. Então nós temos assim olhos para o Brasil no que se refere a identificar os produtos qualificados para o mercado internacional e fazer essa divulgação. Por outro lado, obviamente nós precisaremos ter produtos qualificados para essa divulgação.
Nesse momento entra bastante o tema que o Convention Bureau de Feira escolheu, que é o turismo de negócio ou turismo corporativo, né? E o turismo de incentivo, que são as viagens de incentivo. Você fala da distância, né, de Feira de Santana para Salvador, que é uma das cidades que mais recebe turistas e turistas estrangeiros no país. Mas Feira de Santana e todo destino brasileiro, ele pode e ele precisa identificar as suas vocações. Você também muito apropriadamente falou sobre o turismo corporativo. Feira de Santana, sendo esse maior entroncamento do Nordeste, ele tem excelentes taxas de ocupação de hotéis durante a semana. E como isso pode ser utilizado para desenvolver o turismo ou para ampliar a permanência desse visitante que está aí? Ele já vai para Salvador, para a Feira de Santana, ele vai para trabalhar. E quem vai para trabalhar tem todo um propósito, tem todo um objetivo sobre a sua permanência. Então, é um próprio do destino estimular coisas que esse visitante possa fazer enquanto ele já está lá. Então, se ele vai para a Feira de Santana ficar a semana, por que não estender mais um dia? Por que não experimentar ficar o final de semana? E aí é importante que a cidade tenha atrativos, esteja preparada para divulgar esses atrativos e acima de tudo para informar. Porque precisa chegar a esse visitante que sabe que vai ficar a semana inteira em Feira de Santana, o que ele pode fazer, e ele pode achar interessante ficar mais um dia, conhecer determinado atrativo, determinado ponto turístico, gastronomia, que a gente sabe que tem uma gastronomia forte em Feira de Santana, outras entidades. Então, é relacionar o turismo de lazer ao turista de negócio que ele já está lá. Ele não escolheu ir para a Feira de Santana. Quando o turista de negócios viaja para qualquer lugar do mundo, ele não vai porque ele quer. Ele vai porque o trabalho mandou para aquela localidade, seja Salvador, seja Foz do Iguaçu, seja Manaus, seja Feira de Santana. Então, saber aproveitar esse indivíduo que já está usufruindo da infraestrutura do turismo local, já está utilizando restaurantes, meio de hospedagem, eventualmente já utilizou a malha aérea que esteja aí, ampliar a ativação de serviços que o turismo oferece em Feira de Santana. Isso só acontece quando existe um destino organizado, um destino que compreende o comportamento desse visitante que já está lá para trabalho, e aciona nele digamos assim, desperta nele o desejo de ficar mais um tempo. Eu estou aqui a semana inteira, por que não ficar mais um tempo sem o compromisso do trabalho? Quais atrativos eu posso fazer aqui que podem ser agradáveis e por que não tentar? Então, isso precisa ser muito bem embalado com a linguagem de um visitante a negócio, porque sim, a gente quando viaja a trabalho, geralmente a gente tem hora para chegar e hora para sair, o foco é todo a reunião, o foco é todo a visita técnica, o foco é todo a produtividade, mas a gente consegue colocar na mente, despertar o desejo dele ficar um dia a mais, por exemplo, no destino. Bom, é claro que cada cidade tem suas características, né? Não existe muito uma receita de bolo para esses casos, mas como buscar essas estratégias e identificar na cidade o que é que pode ser potencializado para que a gente tenha essa permanência por mais tempo. E até se você tiver exemplos também, né, bem-sucedidos no Brasil afora, que possa citar pra gente, porque eu entendo que seja talvez o grande desafio de toda e qualquer cidade que tem esse turismo de negócio, né? Que atrai pessoas para negócio, manter essa pessoa e fazer a economia girar por mais tempo com a permanência dessa pessoa.
Hoje, cada vez mais, o que atrai as pessoas a viajar ou a permanecer em qualquer destino é a noção de vivência de experiência. O que a ida a determinada localidade transforma aquele visitante. E é nesse sentido que é extremamente importante a participação de quem é do destino nessas entidades como o Convention Bureau, por exemplo. Ninguém conhece melhor o destino do que o próprio agente desse destino, do que a própria indústria que existe naquele destino. Quando eu falo indústria, é a indústria do turismo, aquela conhecida como a que não produz chaminé, a que não produz fumaça, a indústria sem chaminé. Existem algumas localidades que criam atrativos através de experiências únicas que só podem ser vividas lá. O visitante, Fernando, que vai a trabalho, ele talvez, por exemplo, possa não saber como é o processo de produção de farinha. E com várias fazendas de farinha, que é um produto típico, né, nordestino, é um produto muito forte na culinária nordestina e brasileira, mas por que não desenvolver visitas de inspeção em fazendas de farinha, em que esse visitante possa descobrir como é o processo de produção. Existe isso, por exemplo, em Pernambuco, como é o processo da cana-de-açúcar, o processo pelo qual passa a cana-de-açúcar, coisas extremamente típicas de cada localidade. Então, acima de tudo, o turismo, hoje em dia, ele se volta para todo o diferencial que cada destino possa oferecer. Em paralelo a isso, a gente está sempre falando de turista voltado para o lazer, mas vamos lembrar que o tema da palestra é justamente as atualidades sobre o turismo corporativo. Feira de Santana tem desenvolvido uma indústria têxtil de moda que tem chamado a atenção. Então, o que é que tem nesse processo produtivo de moda? Quais as indústrias que são tipicamente desenvolvidas em Feira de Santana que podem vir vocês podem desenvolver visitas técnicas nessas indústrias? Então, são muitas as opções. A personalidade, todo destino tem uma personalidade, tá? Todo destino tem uma vocação para desenvolver. Tem algo que marca, tem algo que o diferencia dos demais e que marca a sua cultura, que marca a experiência de ir para lá. Produção de carne, charque, de bode, enfim. Tudo isso é possível de se estruturar enquanto produto atrativo, ser divulgado e ser consumido por quem visita. Então, há muitas possibilidades, é importante avaliar a acessibilidade, que Feira de Santana, como você disse, é uma cidade de entroncamento, o maior entroncamento do Nordeste, então muita circulação de pessoas existe, isso já é meio caminho andado. Existe o aeroporto com uma malha aérea significativa, e existe o parque hoteleiro de qualidade. Então, é importante que haja uma entidade fortalecida que consiga reunir esses ingredientes e combiná-los de uma forma tal de que, a partir daí, se transforme em produtos para a Feira de Santana e divulgação para quem visita. Bom, em relação à própria Embratur, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre a atuação da Embratur e como também ela pode ser um braço importante nesse processo. Eu acho que só a sua presença aqui em Feira de Santana para discutir isso já mostra também, né, que pode ser um braço importante nesse processo. Mas como que a Embratur atua, né, aí especificamente nessa questão do turismo de negócio, do turismo corporativo, que é o que deve ser discutido amanhã aqui? A Embratur entra no seu 2º ano dessa gestão. Tivemos um trabalho incansável em justamente trabalhar essa segmentação dos mercados,
como dissemos, a Embratur mudou, teve uma alteração na sua personalidade jurídica desde 2019. Agora somos uma entidade um serviço de utilidade pública e é uma agência, né? Nós somos uma agência de promoção do destino. Nós estamos desde o início de 2023, nós recuperamos a marca Brasil, que é uma marca institucional, nós vamos falar sobre isso amanhã. É uma marca institucional que justamente dá uma cara ao país internacionalmente. Essa marca, ela pode ser utilizada por todos os negócios do turismo ou não, ou que não sejam também do turismo, todos os negócios que vinculam, que estejam associados ao Brasil, que ajudem a propagar a marca do Brasil no exterior. E desde o ano passado, nós viemos trabalhando alguns segmentos de forma muito intensa, justamente porque são segmentos, são pautas muito importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. A primeira delas que a gente vem enfatizando bastante é justamente o afroturismo. A Bahia, né, com a sua população majoritariamente negra, tem muito a oferecer. A gente já trabalhava isso de alguma forma, até mesmo antes dessa gestão. Então, são muitas as opções, inclusive Feira de Santana a gente vai trabalhar a respeito, enveredar sobre, analisar como o afroturismo pode ser aplicado e desenvolvido enquanto produto em Feira de Santana também. E outro aspecto muito importante é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade seguramente é o maior desafio da humanidade hoje e a gente precisa aliar isso a questões de ESG. As questões de ESG não passam exclusivamente por sustentabilidade, mas também por aspectos de responsabilidade social e de governança. As empresas do turismo ou fora desse segmento precisam estar muito atentas, porque algum deslize, né? E a gente fala de deslize, pode ser algo muito desastroso, por exemplo, para o meio ambiente, pode ser muito definitivo para os negócios. Então, a Embratur tem trabalhado essas duas vertentes muito forte, a afroturismo e a questão da sustentabilidade, mas também nossa coordenação, que é a coordenação de atividades corporativas e de incentivos, e quando eu falo incentivos, eu estou falando de viagens de incentivo, que é uma vertente também das viagens corporativas, tem desenvolvido bastante parcerias, algumas delas a gente celebrou agora na última participação da Embratur na WTM, uma feira que aconteceu em São Paulo, de 15 a 17 de abril. Foram firmados 6 acordos de cooperação, Fernando, com entidades relativas ao segmento de turismo de negócios. Tem um termo mais técnicozinho que a gente usa, que é o termo MICE, para se referir a esse segmento. Então, a Embratur assinou acordos com entidades como Ampro, Alagev, Abracorp, Unidestinos, o BRAF e a BEOC Brasil, que é a entidade que realiza congressos e eventos. Enfim, são várias entidades, justamente porque a gente acredita que a Embratur, através dessas parcerias de retomada dessas relações institucionais com entidades que reúnem empresas do segmento, né, e de várias formas, a partir da retomada das relações institucionais com essas entidades, a gente consegue não apenas chegar às empresas e aos agentes que estão ali na linha de frente com o visitante, mas também receber alguns indicadores e ter acesso ao digamos assim, ao panorama do que é tendência de mercado, porque a gente ouve justamente quem está na linha de frente com esse visitante. Lembrando, visitante corporativo, visitante de negócios e de viagens de incentivo. Então, uma dessas entidades foi justamente a Unidestinos, que reúne também os Conventions Bureaus, como de Feira de Santana, e a gente entende que
é a forma de estarmos presentes, uma vez que a gente, como agência internacional, né, de promoção internacional, a gente olha para o exterior, é uma forma da gente estar presente, indicando também caminhos de qualificação e de preparo para cada destino. O Brasil é um país fantástico, os destinos, muito além das capitais, tem muito a oferecer no que se refere a produtos turísticos únicos que país nenhum oferece, como alguns deles que eu citei aqui, mas muito, muito mais, vai muito mais além disso. E é esse tipo de experiência que a gente precisa pensar, elaborar, qualificar para promover, né? As experiências únicas, a personalidade de cada destino precisa ser enaltecida pelo próprio destino. A gente pode ajudar dando algumas dicas e trazendo alguns estudos de caso a respeito. É o que a gente vai fazer, né, amanhã, no Hotel Atmosfera, no evento de reestruturação do Convention Bureau de Feira de Santana. Silvana Gomes, coordenadora de turismo corporativo e de incentivos da Embratur, eu quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente, dizer que a gente aguarda com muita expectativa o Convention Bureau amanhã, estarei presente também, vou acompanhar a sua palestra, né? Vai ser uma satisfação muito grande ouvir um pouco mais a respeito deste assunto e dizer que a gente agradece muito esse papo aqui com a gente, viu? Muito obrigado mesmo. O agradecimento é todo meu, uma satisfação rever esses amigos, rever esse destino forte. Quero convidar todos que possam estar presentes, que, por favor, compareçam. É uma forma de entender como o Convention Bureau de Feira de Santana pode ajudar ao negócio, à indústria, ao restaurante, à empresa de Feira de Santana. E agradeço bastante o convite de todos. Maravilha, conversamos então com Silvana Gomes, coordenadora de turismo corporativo e de incentivos da Embratur, que estará amanhã aqui em Feira de Santana no Convention Bureau, às 8 horas no Hotel Atmosfera. 7 horas e